Invisível, mas eu consigo ver. Foi me dada mesmo sem merecer. Um presente que o Pai me deu de graça. Nós estamos no meio de uma série, como sempre, nós vamos até o fim do ano. Nessa série falando sobre o reino de Deus. Nós estamos tentando descobrir o que é o reino de Deus. O reino de Deus foi a mensagem que Jesus mais pregou. De fato, foi a única mensagem que Jesus pregou. Jesus só pregou o reino de Deus. Aonde ele ia, ele falava: o reino de Deus é como, ou o reino de Deus chegou, ou o reino de Deus está próximo. E todas as outras mensagens ou ações que Jesus teve, elas refletem essa chegada do reino de Deus. Então, nós estamos falando sobre o reino de Deus, tentando responder o que é o reino de Deus. Então, todas as mensagens estão lá no YouTube, se você quiser ver. A gente teve uma mensagem de introdução, daí falamos que o reino de Deus ele é justiça, o reino de Deus é graça, o reino de Deus é prática. Falamos sobre várias coisas. E hoje nós vamos continuar essa ideia do reino de Deus é prática. A prática leva a perfeição. Se nós fomos comandados a sermos perfeitos como nosso Pai é perfeito, nós precisamos de prática, não é conhecimento. Não adianta nada a gente conhecer muito e não fazer nada, como o Tiago falou, porque isso não leva à perfeição. Conhecimento só incha, não leva à perfeição. Então, hoje nós vamos falar sobre o texto que está em Mateus capítulo 24 e 25. Como a gente reforça aqui normalmente, aqui a gente gosta muito de Bíblia, a gente lê muita Bíblia durante o culto. Pode parecer um pouco enjoativo se você não está acostumado, mas a gente tenta fazer da maneira mais dinâmica possível. Hoje nós vamos tratar desses dois textos, Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. Obviamente não vou ler os dois inteiros, mas nós vamos tratar a respeito do assunto que está aí, falando que o reino de Deus é prática, ainda prática. Para a gente ter uma ideia do contexto que se passa nessas passagens, Jesus começa o que a maioria dos teólogos chamam aí do discurso escatológico de Jesus. Mateus capítulo 24 é o princípio do discurso escatológico. O que é escatológico, para quem não sabe? Escatológico significa do fim dos tempos. Hoje de manhã eu acordei, como todo bom crente, peguei meu celular e liguei o Facebook, né? E aí, olhando o Facebook, eu vi lá uma reportagem de uns rapazes que estudam, que os líderes do mundo têm preparado para eles uns bunkers lá, uns túneis escondidos, que eles acham que o mundo vai acabar ano que vem. Todo ano tem isso, né? Chega no final do ano, o pessoal começa a falar sobre: o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Há 2000 anos atrás, Jesus já nos preparou e deu esse discurso escatológico, falando do fim das coisas, do fim dos tempos. Porque normalmente a gente só pensa no nosso fim. Ninguém pensa no fim do mundo. A gente pensa no nosso fim, no meu falecimento, na minha passagem, mas ninguém para pensar com detalhe sobre o fim de todas as coisas, pelo menos as coisas terrenas. Então Jesus deu para nós esse discurso escatológico. Em Mateus capítulo 24, vamos abrir lá, se você tiver sua Bíblia contigo. Mateus capítulo 24, Jesus começa a falar, na sua Bíblia deve ter um texto, que não está no texto original, mas tem um título no meio aí, que diz: o sinal do fim dos tempos, ou os sinais do fim dos tempos. Jesus começa a fazer esse discurso sobre o fim dos tempos. E ali, eu quero colocar para você que nesses dois capítulos, Jesus nos diz, ou nos alerta, a nos prepararmos para o fim das coisas com quatro perspectivas. A primeira delas é com uma perspectiva de expectativa, que as coisas estão prestes a acontecer. Jesus, quando ele fez esse discurso há 2000 anos atrás, ele deu a entender que as coisas estão prestes a acontecer, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então para ele o tempo não faz tanta diferença, mas nós, viventes, precisamos viver a nossa vida com essa expectativa o tempo todo, de que pode ser agora. Já viu aquele filme Deixados para Trás? Quem já viu o filme Deixados para Trás? Pode ser agora, pum! E aí Jesus voltou. Então ele começa no capítulo 24 com esse senso de expectativa. E aí logo após esse senso de expectativa, ele fala, a partir do versículo 36 ali, ele fala de uma outra perspectiva. Jesus espera que nós estejamos preparados o tempo todo, porque pode ser de repente. Então ele espera que nós estejamos preparados. E aí ele dá o exemplo do ladrão. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão entra,
ou a hora que o ladrão vem, ele se prepararia. Lógico que Jesus não está se comparando com o ladrão, mas ele está dizendo que pode ser a qualquer momento. Então nós, como cristãos, temos que ter na prática essa expectativa de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Se você pegar o livro de Apocalipse, algumas igrejas, o anjo fala ali para João, quando ele está descrevendo aquelas visões, ele fala para ele o seguinte: eu conheço as suas obras, no começo elas eram melhores do que as obras do fim. Então nós temos que estar sempre crescendo, sempre aumentando, sempre nos dedicando mais à obra. Quanto mais você conhece de Cristo, mais prática você tem que pôr na sua vida. Então tem esse senso de estarmos preparados. E ali no versículo 45, eu quero colocar sua atenção logo no versículo 45, Mateus 24, versículo 45 a 51. Talvez você seja novo, não conheça essa história sobre Jesus, nada disso, ou talvez você já tenha um tempo de igreja, já congrega em alguma igreja. Aqui a gente tem uma pequena passagem sobre, eu vou fazer uma especulação, mas talvez você concorde comigo, não é o que está no texto literalmente, mas eu vou fazer uma especulação. Olha o que o texto diz no versículo 41, no versículo 42, perdão: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor, falando dessa expectativa. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Aí no versículo 45: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Isso é uma pergunta, estou fazendo uma especulação, estou usando esse texto só para tratar de uma situação do nosso cotidiano. Você acha que essa pergunta cabe para nós? Líderes, pessoas que discipulam outros, pastores da igreja? Porque o Senhor é, sem dúvida, Cristo. E aí Cristo, quando se foi, Ele deixou na nossa responsabilidade um povo para ser alimentado. Olha a responsabilidade. Coisas que a gente descobre quando vai fuçando, na Bíblia. Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: o meu Senhor está demorando. Vou traduzir para a nossa linguagem de hoje. Suponha que o pastor da igreja diga: Jesus não vai voltar tão cedo. E aí ele começa a abusar das ovelhas. Aí ele começa a extorquir das ovelhas. Aí ele começa a ser mau, como diz o texto aqui. Começa a bater em seus conservos, porque o pastor nunca é mais do que a ovelha. Ele é literalmente uma outra ovelha. Então ele é um conservo, porque todos são servos de Cristo. E aí ele começa a bater em seus conservos e comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo, quem é o senhor daquele servo? Começou a entender? Como é que a gente passa por um tempo complicadíssimo na nossa igreja, onde as pessoas perderam o zelo, a liderança da igreja, de uma maneira generalizada, óbvio, não são todas as igrejas, perdeu o zelo pelo Evangelho, o zelo pela palavra, o zelo pelas pessoas. A gente abusa tanto das pessoas, que as pessoas, por incrível que pareça, tem gente que fala: eu estou machucado com a igreja. Isso é o maior absurdo de todos os tempos. Eu estou machucado com a igreja que era para ser um lugar para a pessoa ser remendada, para a pessoa ser curada, para a pessoa ser acolhida, ela sai machucada com a igreja. Como pode um negócio desse? É um absurdo. E ele continua: ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas. Lembra que semana passada a gente falou dos hipócritas? Quem são os hipócritas? Os que fazem teatro, os que pretendem ser algo que não está no discurso deles. Eles falam uma coisa e vivem outra. Será que na nossa sociedade você consegue encontrar alguém assim? Não precisa dar nomes, basta você ligar sua televisão de madrugada, você vai ver. Liga sua televisão de madrugada, você vai encontrar. Continuando, depois desse texto, Jesus ele dá uma outra parábola, a parábola das 10 virgens, muito conhecida, talvez você conheça. Se você não conhece, eu te convido a ler com um pouco mais de detalhe, que começa no capítulo 25.
aonde Jesus, agora, não mais ele diz para eles que pode ser de repente, mas ele diz que pode ser que atrase. Pode ser que atrase. Sabe quando você está saindo, você marcou para ir no cinema 8 horas, mas você que é um marido esperto, você comprou um ticket para as 9. Porque você sabe que a mulher vai demorar, ela vai se arrumar, ela vai demorar, e aí ela vai atrasar. Jesus está dizendo, pode ser que eu atrase. Pode ser que demore um pouco mais do que vocês imaginam. Porque ele conta a parábola das 10 virgens, dizendo que numa procissão de casamento, talvez quando a gente leia, né, a parábola é mais ou menos assim: houve um casamento, estava havendo uma festa, e aí o noivo se atrasou. Ele dá um foco no noivo, porque antigamente não se falava da noiva. Hoje, quando você vê uma foto de casamento, tudo é a noiva, né? É o vestido da noiva, é o buquê da noiva, é a festa da noiva, é o pai da noiva que paga. Tudo é a noiva. Antigamente era o noivo, quem pagava a festa era o noivo, tudo era o noivo. Então a ênfase aqui está no noivo, e aí a festa começa a acontecer. E como que era a festa de casamento? Antes da grande celebração, tinha uma festinha pequenininha na casa da noiva, só para os familiares, sabe? Só aquele no civil, casal só no civil, rapidinho ali, eles faziam para a noiva. E aí depois saiu uma procissão, a família da noiva, os convidados, os amigos, pela caminhada rumo à casa do noivo, para celebrar o casamento. Aí nessa procissão essa parábola acontece, onde existiam 10 virgens que estavam andando, e aí por que 10 virgens? Depois você procura com os teólogos, mas existiam 10 virgens, e no meio do caminho o pessoal começou a ficar cansado, a noiva atrasou um pouco, o noivo estava muito atrasado. O que aconteceu? Eles resolveram dormir. Note que o problema aqui não é como a gente já ouviu nas passagens, né? Acabou o óleo, acabou a unção das pessoas. Não é esse o problema. As noivas foram preguiçosas, elas dormiram. Não, todas dormiram. As 10 dormiram, não foi isso. O que aconteceu é que na hora que falaram o noivo chegou, 5 tinham óleo, 5 não tinham. Não tem nada de espiritual nessa passagem. O que Jesus quer dizer é o seguinte: pode ser que eu atrase, e se eu atrasar, você tem que estar preparado para dormir um pouquinho no meio do caminho. Segura as pontas. Então Jesus, note que nesses 2 capítulos, 24 e 25, ele tem 2 perspectivas completamente diferentes. Ele diz: eu inaugurei o reino, e eu vou voltar para completar o reino. Como a gente disse no começo da série, ele tem antes, durante e durante o reino. Nessa fase de completar o reino, quando Jesus voltar, pode ser que ele atrase, pode ser que não seja amanhã, pode ser que a profecia do Nostradamus não funcione, pode ser que a mãe de Ná também não esteja certa, pode ser que tudo isso aconteça. E aí nesse caminho nós continuamos perseverando. Esse é o simbolismo aqui dessas que perseveraram. E aí finalmente Jesus conta uma outra parábola, para uma última perspectiva, dizendo que a gente tem que ter expectativa que pode ser de repente, pode ser que atrase, e nesse meio tempo nós precisamos ser eficientes com aquilo que Ele nos deu. Olha como é que Jesus era um mestre de contar a história. Primeiro ele diz: pode ser que eu volte amanhã, mas pode ser que eu volte daqui a 500 anos. Nesse meio tempo eu vou te dar um negócio na sua mão, você precisa ser eficiente com aquilo que eu te der. E aí ele conta a parábola dos talentos, onde um recebe 1 talento, outro recebe 2, outro recebe 5, e os que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, o que recebeu 1 escondeu. Quando o chefe voltou, falou para eles: você que não multiplicou, que não fez nada, poderia ter dado pelo menos para o banco. Você não fez nada com o meu dinheiro, você não fez nada, você não foi eficiente, você é um mau servo. Vá para o lugar. E aqui Jesus começa a chegar no ponto em que nós todos vamos arrepiar. Ele começa a falar: você que foi ineficiente, você que não entendeu a perspectiva da urgência ou do atraso, eu vou te colocar num lugar que você não gostaria de estar. Essas são as palavras de Jesus. Jesus falou de inferno tanto quanto ele falou do céu. Na verdade ele falou mais de inferno do que céu. Então Jesus está nos alertando aqui que nesse contexto, aí você vai se perguntar por quê, mas nesse contexto, o critério para essa entrada no reino dele é o quê? Qual é o critério? A prática. Agora todo mundo vai coçar a cabeça. Por quê? Porque aqui a gente já falou várias vezes que nós somos salvos pela graça, através da fé. Não tem prática nessa frase. Efésios não tem prática, Romanos não tem prática. Os teólogos de plantão, né? Eu só preciso crer. Se eu crer e confessar, estou tranquilo. Mas aqui, por alguma razão, não sei qual, Jesus coloca explícito, claro,
que a prática é o critério de separação entre os bodes e as ovelhas, os que vão para o céu e os que vão para o inferno. Esse é um critério, esse é um pré-requisito? Aí eu já não vou especular, mas o que eu percebi é que, já falei isso aqui algumas vezes, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Olha como é que faz diferença. Nós não somos salvos pelas obras, porque as obras são preparadas para nós, elas já estão prontas, a gente só anda dentro delas. Nós somos salvos para as obras, porque toda boa nova, o que é o Evangelho? O Evangelho significa boas novas. Toda boa nova tem que ter boa obra. Captou? Toda boa nova tem que ter boa obra. Se não tiver boa obra, não tem boas novas. Então todo aquele que foi salvo de fato vai apresentar as suas boas obras. Para isso você não precisa temer. Se você foi realmente constrangido por essa graça que a gente tanto fala, você vai botar a mão na massa. Você não vai ficar parado, você não consegue ficar parado. E aí Jesus, nesse discurso final sobre o julgamento, falando sobre prática, ele lê essa parábola em Mateus 25, 31 a 46. Essa é a que eu quero ler para a gente fazer alguns comentários. Mateus capítulo 25, do versículo 31 até o 46. Mateus 25, 31 até o versículo 46. Diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando ele chegar, para completar aquilo que ele começou, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Se você não está acostumado com esse tipo de texto, isso é só uma analogia que ele está falando sobre separação. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, fui estrangeiro e me acolheram, necessitei de roupas, está aí o nosso projeto, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Aí eles fazem uma pergunta. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que teve fome e te demos de comer? Ou que teve sede e te demos de beber? Ou que te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou estava necessitado de roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Então o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Continuando, agora vai para o lado contrário. Então ele dirá aos que estão à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Essa é a frase que você não quer ouvir. Quando Jesus voltar, essa é a frase que nenhum de nós quer ouvir: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas, vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quando foi que teve fome e não te demos de comer, teve sede e não te dei de beber, teve preso e não te visitamos, teve enfermo e não cuidamos de você? Quando foi? E aí Jesus diz o seguinte: quando um dos menores dos meus irmãos teve essas necessidades e você não respondeu, você deixou de fazer por mim. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha que interessante. Começando aqui, a primeira coisa que nós temos que perceber: os que estavam ali, que se achavam justos, foram surpresos também. Hoje a gente precisa refletir sobre esse texto. Os que se achavam justos se surpreenderam também. Os que se achavam salvos foram surpreendidos também na hora da separação. Aqui a gente aprende várias coisas. A primeira é que o reino não é a igreja. O reino de Deus não é a igreja.
Ó, de novo, o reino de Deus não é a igreja. Por quê? Quando Jesus iniciou a nova aliança, ele falou para Pedro o seguinte: bem-aventurado és tu, Simão Pedro. Quando Pedro revelou para ele quem ele era, Jesus perguntou para Pedro: quem você disse que eu sou? Você é o Filho de Deus. E aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi homem que te revelou, mas foi o próprio Deus. E sobre esta rocha eu edificarei o quê? A minha igreja. Certo? Todo mundo entendeu até aí? Capite? Show. No começo dessa parábola que nós lemos, quando Jesus separa as ovelhas dos bodes, ele diz: benditos de meu Pai, venham e entrem e herdem o reino que foi preparado para vocês desde quando? Desde antes da criação. Ou seja, a igreja veio muito depois do reino. Captou? Então o reino de Deus não é a igreja. Não se iluda que isso daqui é o reino de Deus. Não se iluda com o fato de que você talvez pense que nós somos exclusivos. Eu sou uma raça exclusiva. Às vezes as pessoas leem aquele texto de Pedro, né, geração santa, eleita, e acham que nós somos exclusivos, que nós somos os bons. Olhando aqui, você vai ver que Deus tem muitos que a igreja não conhece, e que a igreja tem muitos que Deus nunca conheceu. Essa é uma frase de comédia aqui. Deus tem muitos. Está no glória, né? Deus tem muitos que a igreja não conhece lá fora, e a igreja tem muitos que Deus nunca conheceu. Está aqui o exemplo. Quando os caras chegaram, mas Senhor, quando? Eu não sei. Em outra parábola eles dizem: Senhor, em seu nome nós fizemos isso e aquilo. E aí Jesus fala para eles o quê? Nunca os conheci. Não, nem sei quem vocês são. Então a gente aprende aqui primeiro que o reino não é a igreja. O reino de Deus somos eu e você. É aquela frase famosa que a gente está acostumado a ouvir, né? Amai o próximo como a si mesmo. O próximo é de quem? O próximo é seu. O próximo não é da igreja. Quando você vê alguém necessitado, você não precisa vir à igreja, fazer uma reunião com o conselho da igreja e fala: nós precisamos ajudar o irmão fulano de tal. Você não precisa fazer isso. Você pega na sua carteira os 10 reais que você tem sobrando e dá para ele. Mas ele vai fazer. Então você pega a sua carteira, leva ele no restaurante e paga o almoço dele, se ele estiver com fome. Se ele estiver com sede, o que você faz? Você está na rua, você está indo para casa, você tira a sua blusa e dá para ele. É isso mesmo. Não é que você está sobrando, você tira a sua e dá para ele. É assim que funciona. Esse é o reino. Quem quer viver o reino, esse é o reino. Mas eu vou para casa sem blusa. O seu guarda-roupa tem quantos? Mas eu vou dar o meu dinheiro e eu vou sem passagem. Dá uma caminhada, pede carona, liga para alguém, divide o que você tem. Esse é o reino de Deus. Na prática, o reino somos eu e você. O próximo é meu e seu, não é da igreja. A igreja tem seus projetos? Tem, nós estamos aí juntando cesta básica. Para que a gente faz isso? Por que você acha que a gente faz projetos assim? É só uma questão de impacto, mais nada. Não tem nada santo em juntar cesta básica para as pessoas. É só uma questão de impacto. Por quê? Porque você sozinho, você vai conseguir ajudar uma, duas pessoas, mas nós, como um grupo de pessoas, juntando forças, um pode trazer um pacote de macarrão, o outro pode trazer uma cesta básica inteira, o outro pode trazer 10 cestas básicas. A gente não sabe. Nesse projeto nosso, sabe o que aconteceu? Um amigo meu que mora lá em Dallas, nos Estados Unidos, me mandou uma mensagem no WhatsApp: vi sua campanha, quero ajudar, como que eu faço? Eu falei: não tem como você mandar alimento aí, não tem como você fazer compra aqui, manda dinheiro, mano. Me dá sua conta bancária, seu CPF que eu estou depositando. Olha onde foi as coisas que a gente faz. Esse cara não tem nada de cristão. Olha só, nada de crente. Provavelmente tem mais cristão que nós. Tem nada de crente, bem lembrado. Esse cara tem nada de crente, não vai na igreja. Tem nada de igreja, por isso que a gente montou a igreja, para quem não gosta de igreja, né? Outro caso, o caso do meu cabeleireiro, que falou, ainda virou para mim e falou assim: tem gente lá na sua igreja que pode me ajudar com um projeto social? Estou querendo cortar um cabelo do pessoal na periferia, mas só falta gente para varrer. Eu falei: tem um monte lá. Por quê? A gente causa impacto, é só isso. Uma questão de impacto, de ajudar mais pessoas ao mesmo tempo. Não tem nada de santo nisso. Quando você
você olhar para essa passagem aí no versículo 35 na sua frente aí na Bíblia, você vai entender uma frase. Quando você é a resposta para um problema de alguém, você se torna Jesus para aquele alguém. Olha que forte isso aí que eu vou te falar. Quando você é a resposta para um problema de alguém, você se torna Jesus para aquele alguém. Por quê? Porque Jesus veio para fazer muito mais do que só salvar. Ele andava pelas ruas, ele curava, ele abraçava, ele chorava, ele ria, ele contava piada, ele almoçava, ele jantava, ele dormia, ele corria, ele suava, ele tomava banho, tudo isso. Jesus não é só aquela entidade super santificada que a gente fala, não, ele também foi homem, ele também andou conosco, ele também sentiu. E aí nessa passagem aqui você vê que o critério todo é que ele respondeu a uma necessidade. Eles responderam a uma necessidade. Quando alguém tem fome e a gente dá de comer para um desses menores, a gente faz para Jesus. Existe uma coisa que a gente precisa entender. Se você gosta de aprender um pouquinho mais de Bíblia, tem uma nuance aqui que a maioria das pessoas não vai entender. E eu vou falar isso só a título de conhecimento bíblico. Não estou dizendo que é só para a gente fazer isso. Mas aqui, Jesus diz uma palavra que descaracteriza o texto inteirinho do que você está acostumado a ouvir. Essa palavra é irmãos. Irmãos. Olha só que interessante. Mais uma curiosidade. Porque Jesus fala o seguinte: cada vez que você fizer isso por um dos menores dos meus irmãos, você fez para mim. Quem são os irmãos de Cristo? Não é Tiago, tá? Não é pegadinha. Quem são os irmãos de Cristo? Quem é a família de Cristo? Certa vez as pessoas falaram: olha, Jesus, sua mãe está lá fora com seus irmãos. Ele falou: não. Minha família são aqueles que escutam e obedecem à vontade do meu Pai. Aqueles que creem no meu nome. Eles são os irmãos de Cristo. Então aqui, o que Jesus está falando é o que nós estamos falando há 1 ano já como igreja. Entre nós, como igreja, se nós praticarmos aquela frase: se todos participarem de tudo, ninguém terá falta de nada. Essa é a frase. Essa é a frase do Evangelho. Essa semana eu tive uma crítica lá no Facebook. O cara falou para mim assim: então o seu pastor é socialista. Falou num post que alguém colocou: seu pastor é socialista. Aí eu entrei rapidinho, eu sou xereta pra caramba. Entrei e falei: socialista não, cristão. Aí ele virou e falou assim: não, isso aí é socialismo. Eu falei: então Paulo era socialista. Ele falou: se Paulo era socialista eu não sei, mas eu sou cristão. O cara ficou bravo. Não sei o que ele respondeu, depois eu parei de acompanhar. Mas essa frase diz tudo. Por quê? Vou te dar um exemplo prático. Tem um irmão entre nós aqui, não vou falar o nome dele para não expor. Ele ganha R$ 1.600 por mês. R$ 1.600 por mês. É o salário dele. Mais o ticket de refeição lá. Mas o ticket de refeição não tem como você tirar nada. Só ir no supermercado. Ele ganha R$ 1.600 por mês. Aí eu estava conversando com ele esses dias e ele falou: cara, para mim é muito difícil participar das coisas financeiramente, porque eu ganho no limite. O que eu ganho é o que eu gasto, cara. Não, eu quero tal, papai. Eu falei: irmão, você não precisa participar de nada. Ninguém te pediu nada. Você faz voluntariamente. Se você quiser, quando você puder. Deus não vai te condenar por causa disso. Ele falou: não, eu sei, mas eu quero participar. Inclusive, ele virou e falou assim: toma esse dinheiro aqui para comprar mais cesta básica lá e toma esse aqui para a nossa comunidade. Ele separou: toma esse aqui para a nossa comunidade, você tem que pagar o aluguel, e esse aqui para a cesta básica. Nos envelopinhos fechados, eu nem vi quanto que tinha, porque eu não queria me meter nessas coisas. Mas aí eu falei para ele o seguinte: quão bom seria se aqueles irmãos lá no nosso meio que ganham 6, 7, 8 mil reais entendessem que se todos participassem de tudo, ninguém teria falta de nada. Sabe por quê? Aí você não ia viver na risca, cara. Porque aí a gente ia pegar os seus 1.600 mais os 8 mil do outro irmão, colocar numa mesa e dividir para 2. Você tem 2 filhos, o irmão que ganhou 8 mil não tem nenhum filho. Então, o irmão que ganhou 8 mil, na verdade, ele ia ficar com 3, você ia ficar com 5. Mas não é justo. Ele falou para mim assim: exatamente, o Evangelho não é justo. Porque o negócio não é igualar todo mundo, não é todo mundo ganhar igual, é equalizar. Você que tem mais necessidade, você precisa de mais, você que tem menos, precisa de menos. Se todo mundo entendesse isso, a gente ia viver o reino de verdade. Aí entra o contexto, né? As pessoas falam para mim: mas isso aí não vai funcionar. Mas eu não posso deixar de pregar, porque senão a gente vai se acostumar. Aí eu te pergunto: nós vamos nos conformar ou nós vamos ser transformados? Se você conhece a Bíblia, sua resposta é óbvia. Se você quiser se conformar, meu convite para você é o seguinte: a porta está ali, você pode meter seu pé, porque você não vai aguentar ficar aqui mais de 2 domingos. Porque todo domingo eu vou falar para você que você tem que dar tudo que você tem. Todo domingo. Porque esse é o reino. Mas não funciona assim. Mas é o reino. Eu não tenho como pregar outra coisa. Não tem como eu pregar outra coisa. Esse é o reino.
A gente tem que aprender a fazer os nossos sacrifícios. Tem um certo ponto na sociedade capitalista que não tem mais sacrifício que fazer. O cara que paga aluguel de R$800, ele não consegue viver com 1.500 hoje, porque tem que fazer compra, tem que fazer isso. Chega uma hora que a gente tem que começar a fazer sacrifício. Chega uma hora que a gente tem que começar a viver o crente OLX, né? Desapegar. Falar, ó, esse aqui é o meu, toma para você. Chega uma hora que tem que fazer isso. Senão, a gente nunca vai conseguir viver o reino. Senão, nós nunca vamos ser conhecidos como a igreja que é conhecida pelos membros. Porque nada que você faça fala mais alto do que abrir mão dos seus bens materiais e do dinheiro. Na nossa sociedade, meu amigão, você quer impressionar alguém? Grana. É punk, é difícil de viver isso aí. E eu não estou falando isso para você dar seu dinheiro para a igreja, não. É o que Jesus falou aqui. Quando você fizer por um dos meus irmãos, chegou na igreja, o cara está passando necessidade, você sabe o que está faltando, é obrigação nossa falar assim, irmão, o negócio seguinte está aqui, ó, 100 para você passar a sua semana. Sei que você está desempregado. Não, mas toma, leva. É nossa obrigação. Quando a gente criar uma comunidade desse jeito, que o irmão da fileira da direita olhar para o irmão da fileira da esquerda e souber com tanta intimidade o que está acontecendo, ele chega e fala assim, ó, põe no bolso, não precisa nem contar, é seu. Aí as coisas vão mudar. Aí as coisas vão mudar. Por quê? Jesus fala, toda vez que você fez por um dos meus, você fez para mim. Aqui Jesus mostra para nós que não tem outro, só tem a extensão, porque nós somos partes todos do mesmo corpo. Se nós somos partes do mesmo corpo, eu não posso admitir eu ter comida na minha casa e o meu irmão não ter. Não posso. E aí, infelizmente, a sociedade é capitalista, bate no dinheiro. Entenda que eu não estou querendo fazer o que os caras fazem na televisão, não é isso. É que na nossa sociedade só tem como comprar arroz no supermercado com dinheiro. Não tem como você chegar no supermercado, fazer um carrinho de compra, chegar lá e falar assim, ó, paga essa compra em nome de Jesus, e a pessoa não vai te liberar do supermercado, você vai ter que pagar. É assim que funciona. Então, nesse quesito, nós precisamos entender essa frase de uma vez por todas. Se todos participarem de tudo, ninguém vai ter falta de nada. Pra você ter uma ideia, se todo mundo aqui aprendesse a viver com a metade do que tem, o que não tem nada de cristão nisso, é só uma questão de bom senso. Se todo mundo aprender a viver com a metade do que tem, mas eu só ganho 1.000, aprende a viver com 500, tem gente que vive com 500. Mas eu só ganho 300, aprende a viver com 150. Mas eu não ganho nada, então olha o meu trabalho, então. Né? Porque assim também Paulo fala, por isso que ele não era socialista, ele fala lá em Tessalonicenses, aquele que não trabalha também deve comer, vagabundo está de sacanagem. É assim que ele trata. É prático, o evangelho é muito prático, as pessoas complicam as coisas. Se todo mundo aprendesse a viver com metade do que tem, eu vou te dar um exemplo. Não estou falando isso para me gabar, não. Eu moro numa casa hoje de R$1.400 de aluguel. Vim para Volta Redonda, meu aluguel custa R$1.400. Passou-se um ano, fiz um teste, comigo tudo é teste. No final do ano, sabe o que eu fiz? O aluguel está muito caro. Não é porque eu estou sem dinheiro para pagar, não. Graças a Deus eu tenho dinheiro para pagar. Graças a Deus. Eu fiz meus investimentos lá, eu tenho dinheiro para pagar. Ainda bem que minha mulher está aqui, que ela fica doida na hora que eu falo essas coisas. Mas eu tenho dinheiro para pagar. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei, não, 1.400 é muito caro. Primeiro que deve ser o aluguel mais caro da igreja, que a igreja não paga, tá? Vou deixar bem claro isso aqui, quem está assistindo online, a igreja não paga o meu aluguel. Deve ser o aluguel mais caro dos irmãos da igreja. Segundo, que a maioria dos irmãos da igreja mora num lugar menor que esse. Eu falei, não, está tudo errado. Está na hora de equalizar. Sair da casa. Vou mudar para uma casa que não custa nada. Para quê? Para poder viver com a metade do que eu tenho. Para quê? Para poder botar em prática o que Jesus fala. Quando alguém falar para você, mas essa pregação dele é utópica, não. Eu vivo isso aí todo dia. Estou falando para você que eu vivo. Saí da minha casa, tirei minha filha da escola. Eu vivo isso daí. Ninguém tem o direito de chegar para mim e falar assim, você prega, porque eu coloquei uma frase aqui para falar para vocês, domingo a gente prega, segunda a gente vive. Você prega, mas você não vive o que você prega. Vai na casa tão bonitão. Vai lá, bonitão. Né? Vai ver o carro que eu tenho. Nenhum. Vai ver como é que eu faço para, precisa ir de um lugar para o outro, vou a pé. Estou falando para todo mundo andar a pé? Não. Estou falando para todo mundo andar a pé. Você anda do jeito que você quiser. Mas no momento em que você não tem para repartir, tem alguma coisa errada. Amém? Silêncio da morte. Silêncio da morte. É o reino, cara. Infelizmente eu não tenho como pregar outra coisa. Agora pensa o seguinte, imagina comigo, se a gente conseguisse viver aquilo que a gente prega.
Imagina como seria a nossa comunidade, a nossa sociedade, se eu vivesse aquilo que eu prego literalmente. Se eu desapegasse das minhas coisas e falar, quer saber, eu só preciso de R$600 para viver, eu ganho 3 mil, cara. Eu posso doar 2.400 por mês. As pessoas iam olhar para você e falar assim, você é louco. Você é louco. Imagina se a gente conseguisse. Pô, quanto custa uma cesta básica dessa aí? Quem trouxe cesta básica ali? Quanto custa uma cesta básica dessa? R$100. Imagina se todo mês, do meu bolso, não é da igreja não, do meu bolso, eu conseguisse tirar 10 cestas básicas, R$1.000. 10 cestas básicas, não é aquele negócio de falar assim, eu vou dar uma cesta básica para o irmão. 10 cestas básicas. Se todo mundo aqui desse 10 cestas básicas todo mês com R$1.000, lógico, talvez você não ganhe a mesma quantidade de dinheiro que o outro ganha, eu entendo, mas só para você entender a matemática, imagina se a gente fizesse isso todo mês. Você acha mesmo que a comunidade da Vila Brasília ia estar do jeito que está hoje? Aonde você mora lá, no Santa Cruz, lá, você acha que você tinha condição de ajudar o Santa Cruz se você tivesse metade da sua renda disponível? Se tivesse mais uns 200 irmãos lá com a metade da renda disponível? Ou eu estou viajando na maionese? Eu devo estar viajando na maionese, porque ninguém concorda comigo. Eu devo estar viajando na maionese. Mas esse é o reino. Imagina se a gente tivesse a paciência para esperar Jesus, com as nossas obras em dia, tivesse a urgência de pregar Jesus, porque ele pode voltar a qualquer hora, tivesse a urgência de pôr em prática. Imagina se a gente fizesse tudo isso. Por que eu estou falando isso? Vou fechar agora. Quando Jesus contou essa parábola, sabe o que foi a surpresa dos caras? Não foi nem ir para o inferno, nem ir para o céu. Olha só que interessante. Eles não foram surpresos com ir para o inferno ou ir para o céu. Quando Jesus contou a parábola, a surpresa deles era o critério. Porque quando Jesus falou assim, você vai para a esquerda, a galera foi, perdi. Sabe, perdi. Rodei, vou para o inferno. Quem foi para o céu? Beleza, para o céu. Aí Jesus falou, vou te falar por que você está no céu. Você está no céu porque quando eu tive fome você me deu de comer, quando eu tive sede você me deu de beber, quando eu estava com frio você me deu roupa, quando eu fiquei doente você me curou, quando eu fiquei preso você me visitou. Aí a galera falou assim, quando? Não lembro disso. Instintivamente eles fizeram. Eles nem perceberam que fizeram. Se eu parar de pregar isso aqui, a gente vai entrar naquele modo de se acomodar com a sociedade e a gente não vai fazer mesmo. A gente não vai fazer. Aí, o ideal é que você saia daqui todo dia mesmo assim, ó, coçando a cabeça, não dá para mim não. Não dá para mim não. Sabe porque o evangelho não é fácil. O reino não é fácil. O reino de Deus que é vendido hoje em dia nas igrejas não, perdão. Em outros lugares aí que você vai, o reino de Deus que é vendido aí, isso não é reino de Deus não. Isso é um clube, isso é qualquer coisa, menos reino, não é. Porque o reino não é fácil. O reino não é chegar com a melhor roupa que você tem no domingo, no desfile de moda da igreja, na maquiagem, para ver qual irmã que está usando o sapato mais caro, a bolsa mais cara. Isso não é reino. Isso é uma palhaçada. Sei lá o que é isso. Não é reino. O reino de Deus é isso aí. Eu e você, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado. No domingo a gente vem aqui e fala de Jesus. Na segunda a gente vive como Jesus. Para viver como Jesus é viver desse jeito. Eu não tenho onde deitar a cabeça, mas tudo aquilo que eu tenho é seu. Isso é viver igual Jesus. Amém? Amém? Amém. Muito bom. Deus te abençoe. Você tem mais 2 semanas maravilhosas. A gente tem mais 2 cultos. Estou falando isso porque a gente vai parar no dia 25. Mais uma vez, se você não tiver familiares para celebrar o Natal, no dia 25 de noite, você é mais que bem-vindo na minha casa. Vou fazer um almoço, uma janta lá. E nesses últimos 2 domingos, eu vou forçar um cadinho mais no reino. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez precisam ainda conhecer Jesus, conhecer esse reino. É aos poucos, eu não preciso pedir para você levantar a mão, para você fazer oração mágica, nada disso. É aos poucos, tranquilo. Se você quiser conhecer mais sobre Cristo, quiser conhecer mais a respeito de Deus, a gente tem Bíblia lá atrás, é tudo de graça, pode me procurar. Eu vou estar mais do que feliz em caminhar contigo. Na quinta-feira eu sento com a galera que quer aprender um pouco mais. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe nessa nova caminhada. Essa é a ideia. Mas esses últimos 2 domingos, nós vamos apertar um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente vai virar de ano. A gente vai fazer esse projeto, realizar o projeto. Em janeiro a gente precisa começar com a corda toda. E não é a corda toda de número não, que eu prefiro ter 10 aqui que façam do que 100 que não façam. Então eu vou apertando até sair o último suco. Até a gente ficar... O meu objetivo, sabe o que é? No Natal, quando você estiver lá na mesa da sua família,
Na hora que o pessoal fala assim, vamos fazer uma oração, aquela oração, sabe a oração de sacanagem? Que ninguém sabe por que está orando uma hora assim mesmo? Fazer aquela, vamos dar aquela rezada do Pai Nosso, Ave Maria, tudo junto, para abençoar a comida aqui e tal. Quando aquilo ali estiver acontecendo, você vai lembrar de Jesus. Que é o nascimento de Jesus que a gente celebra. Você vai lembrar do que Ele fez por você. Você vai lembrar do sacrifício na cruz. Você vai lembrar da ordem dele, de amar o próximo como Cristo amou a igreja, né? Nem como amar o próximo como a si mesmo, como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ele. Você vai ficar tão constrangido que na hora do Pai Nosso, Ave Maria, você vai chorar. Esse é o meu objetivo. Que aí quando voltar dia 8 de janeiro, mas nós vamos voltar cheio de crente. Vai estar todo mundo pegando fogo. Aí sim, nós vamos começar a ser uma igreja conhecida pelos membros. Fechou? Tenha uma ótima semana. Vamos orar, né? É bom orar depois dessa paulada toda, é bom a gente orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Invisível, mas eu consigo ver. Foi me dada mesmo sem merecer. Um presente que o Pai me deu de graça.